A paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita com as lições bíblicas Betel Dominical Sala dos Adultos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6. Esta lição será ministrada nas igrejas no dia 8 de fevereiro de 2026 e traz o tema oração, uma disciplina indispensável aos discípulos de Cristo. O texto áureo se encontra na carta escrita aos Hebreus, capítulo 4, o versículo de número 16, que nos diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A verdade aplicada nos ensina que, para perseverarmos até o fim, é indispensável cultivar uma vida de oração, em harmonia com a palavra de Deus e a ajuda do Espírito Santo. Também nós vamos trabalhar apenas com o objetivo de número 2, tá bem? Lógico, vamos ver todos os outros objetivos, mas o objetivo de número 2, saber que Deus sabe do que precisamos antes mesmo de falarmos, ou antes mesmo de falarmos, tá bem? Então, nós vamos reduzir um pouco a leitura para que o tempo também seja hábil, para que possamos trazer algo substancial e ao mesmo tempo oportuno, né? No tempo oportuno. Então nós vamos falar sobre uma disciplina indispensável. E já lemos que esta disciplina indispensável é a oração. Também, quando falamos de indispensável, falamos de algo que não pode deixar de existir, acontecer, ou não podemos deixar de fazê-lo. E quando pensamos em fazê-lo, também não fazê-lo de qualquer maneira. É indispensável e deve ser feito segundo o padrão bíblico. Tá bem? O padrão bíblico, a constância bíblica, e o modelo e o molde, né? O modelo bíblico. Hoje há uma preocupação que nós vemos em muitos lugares, as pessoas, eles querem ensinar a orar. Veja, a oração é algo pessoal, nós vamos falar sobre isto, tá? Esta disciplina é uma disciplina pessoal, tá? Então quer dizer que cada um vai orar segundo as suas necessidades, as suas alegrias, a sua gratidão. Ele vai orar, falar com Deus, conversar com Deus. E as pessoas colocam aquelas orações, algum tempo atrás, alguns gravavam oração e vendiam CDs, fitas cassete com a oração dele, e o outro ficava repetindo a oração dele. Nós vamos ver, isto é bom, isto é mal, isto tem algum efeito, surte algum efeito, é uma oração eficaz, é uma oração segundo o padrão bíblico. Tudo isso nós vamos ver nessa modalidade de oração que as pessoas agora... existem livros que querem ensinar os cristãos a orar. Eles trazem um molde, sendo que a oração modelo já nos foi dada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar uma olhada nisso. Além de ser uma disciplina indispensável, nós devemos cultivar um padrão de vida, um modo de vida de oração, tá bem? E, obviamente, que este modo, este padrão de vida, que vai ser baseado no modelo da oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu, ela vai ser também conforme a nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Quer dizer que uma vida de oração é um relacionamento com Deus que nós cultivamos mediante um padrão de vida de intimidade com o Senhor. Ora, e nós sabemos que este momento de intimidade, de relacionamento, nós não precisamos estruturar orações, nós precisamos ser nós mesmos, o mais simples possível, sendo o mais sincero possível, o mais justo possível, dentro daquilo que nós estamos buscando diante de Deus. Seria uma conversa com Deus, mas uma conversa baseada naquilo que Ele nos ensinou. Também é indispensável também, porque
esta vida de oração ela tem que estar em harmonia com a palavra de Deus. Então, veja, será que estes CDs, que estas orações enviadas por WhatsApp, correntes de oração e assim sucessivamente, será que ela está em harmonia, está em concordância com a palavra de Deus, com aquilo que a palavra de Deus ela pede de nós? Eu poderia até usar a palavra, ela exige de nós, tá? Os seus preceitos, os seus mandamentos, os seus princípios, tá bem? O padrão de vida de um cidadão do reino de Deus. Então, nós temos que pensar nisso. Veja, a oração, uma vida de oração, quer dizer, um modo de viver, um padrão de vida que está baseado numa oração. Uma oração que está em harmonia, em concordância com a palavra de Deus e, obviamente, nunca podemos nos esquecer que até nas nossas orações, ainda que, como eu já disse, ela seja um relacionamento íntimo, pessoal com Deus, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Por quê? A própria Bíblia me ensina que eu não sei pedir como convém. Quer dizer, eu sei, eu posso orar, mas a minha oração, veja, toda ela está baseada, concluída numa coisa: Senhor Deus, eu te peço todas estas coisas no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, a oração ela é feita em nome. Eu vejo algumas pessoas, faz mal, faz bem, não sei, mas Jesus Cristo disse assim: tudo que pedirdes em meu nome vos será feito, segundo a sua vontade, quer dizer, a vontade de Deus. Mas tem pessoas que concluem as orações assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é este o modelo, não é este o padrão, não é este, vamos dizer assim, não é esta a forma que o Senhor nosso Deus nos ensinou a orar. Ora, toda oração ela é concluída, o pedido sendo feito em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, este é o padrão bíblico. Mas, irmão Maurício, tem alguma diferença? Tem. Porque você está orando ao Pai com a ajuda do Espírito Santo e em nome do Filho, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele mesmo nos disse assim: tudo isso vocês vão pedir em meu nome ao Pai, para que ele vô-lo conceda. Tá bem? Um evangelista, ele vai mais adiante, ele diz: segundo a sua vontade. Então, por que nós precisamos cultivar esta vida de oração? Ela tem que estar em harmonia com a palavra de Deus e nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para que oramos como convém, para que a nossa oração seja uma oração eficaz, tá? Que ela tenha efeito, que ela tenha frutos, que ela produza frutos, tá bem? E nós vimos no objetivo da lição, como eu disse, o segundo objetivo é saber também que Deus conhece a nossa vida. Tudo que nós precisamos, o Senhor já sabe de antemão, tá bem? O Senhor já sabe, antes mesmo de nós proferirmos as palavras. O que eu quero dizer aqui? Que eu não preciso orar, não, que eu tenho que agradecer e orar mais e glorificar a Deus, porque nesta frase eu vejo a paternidade de Deus. Olha que coisa interessante, a paternidade de Deus, porque ele é um pai amoroso, ele é um pai atencioso, ele é um pai... E dentro desta paternidade a onisciência, de saber não somente o que eu preciso, mas todos os seus servos, todos os seus filhos. Então nós vemos outra. Por que nós precisamos da oração? Porque nela nós aprendemos o quê? A paternidade e a onisciência de Deus. Deus sabe, é Pai para nos conceder aquilo que precisamos, segundo a sua vontade, e sabe de tudo que nós precisamos. Ele conhece todas as necessidades. Então, isto, ao invés de suscitar na mente do aluno, da classe, da igreja, aí suscitar a ideia de que eu não preciso orar, porque Deus sabe, ora, a minha oração será ainda mais uma oração de gratidão. Por quê? Porque Deus é meu Pai, vai me conceder aquilo que ele sabe que eu necessito, e a sua onisciência, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo que eu preciso. Então, o que é que eu vou fazer?
diminuir a minha oração? De maneira nenhuma. Aí é que eu tenho que aumentar, porque eu vejo em tudo isto a mão de Deus, as mãos de Deus cuidando da minha vida. Tá? Por isso que nós vemos hoje um padrão moderno, um novo cristianismo, novo cristianismo, não, sei lá, uma nova ideia, um novo parâmetro de que a oração ela tem que ser uma oração. A pessoa, a oração dela, então, é a que vale, porque se ela está te ensinando você orar do jeito que ela faz, ela te vende o CD, ela posta na sua página do jeito que ela faz, ela está dizendo que a oração dela está correta e a sua não. Que a oração feita do jeito que ela faz está certa e a sua não. E nós vamos ver que Jesus Cristo, ao nos ensinar a oração dominical, que nós chamamos de Pai Nosso, ele nos dá tudo isso. Veja, por quê? Tá? Vamos mais adiante. A oração modelo que eu e você precisamos, ou que vocês e eu precisam, é o modelo de oração de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que oração? Pois a oração que ela faz, ela nos ajuda a aprofundar um relacionamento com Deus. Tá? Quando nós falamos de profundidade, nós estamos saindo do quê? Da superficialidade, da superfície, daquela coisa, daquele relacionamento raso, sem compromisso, sem amor, sem entendimento, um compromisso à distância, é um compromisso superficial. Mas a oração, o que ela faz? Ela me ajuda a aprofundar este relacionamento. Então, quando eu falo de relacionamento, eu estou falando de uma relação entre o crente e Deus. Veja, então a oração não é uma mera obrigação ou mais uma opção para que o crente tenha o seu tempo ocupado. Não, é uma forma de estreitar esta relação com Deus, este relacionamento com Deus, estreitar estes laços, chegar mais próximo de Deus, chegar ao trono da graça, como diz o texto áureo que nós lemos aqui, né? Que nós lemos na lição. Quer dizer, é chegar diante do trono, é chegar diante da presença de Deus, é estar diante dele, é estar constantemente neste relacionamento com Deus, um relacionamento maravilhoso. Mas esse relacionamento ele só pode tomar uma determinada dimensão, ou de dimensões de altura, largura, profundidade, a partir do momento em que eu tenho esta comunhão com Deus. Tá? E esta comunhão me é dada através do quê? Da oração. Tá? Por isso a oração ela não pode ser copiada. A oração ela não pode virar uma reza, como nós vamos ver. A oração ela não pode usar de vãs repetições. Ora, se nós precisarmos, com tanta necessidade que nós temos de oração para os dias, tantos motivos de oração que nós temos, e nós ainda conseguimos usar de vãs repetições, tá? Vãs, tá? Quer dizer, de vaidade, de coisa inútil, de repetições que não tem porquê, nem quem, nem porquê de estar ali. Eu estou precisando estreitar este relacionamento para aprender a conversar com o meu Pai, para aprender a conversar com Deus. Então, a oração nos ajuda a aprofundar o relacionamento com Deus. Tá? Então, não é somente, alguns já têm como uma forma de suplício, né? Onde você se sacrifica, Pelo contrário, a oração ela tem que ser vista como um prazer. Por quê? Uma alegria. Porque eu estou indo conversar com o meu Pai. Eu estou indo conversar com Deus. Algo que, antes da vinda, da encarnação do Verbo, não nos era permitido. Nós tínhamos uma fila para chegar até Deus. Tá? Nós tínhamos que falar com o sacerdote, com o sumo sacerdote. O sumo sacerdote ia diante de Deus, o sacerdote ia diante de Deus, o profeta ia diante de Deus, e ele voltava com a resposta, e eu ia fazer aquilo que Deus... Quando Cristo vem, essa fila, não é que ela é eliminada, mas ela é encurtada. Hoje eu vou ao Pai somente no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja, Deus ele dá tanto valor a este momento de a sós com ele, este relacionamento não superficial, mas um relacionamento bem chegado, bem próximo, que ele encurtou a fila, ele diminuiu a fila.
Nós temos religiões hoje que, para você falar com Deus, você tem aí uma fieira enorme de nomes de santos e santas que você precisa passar por eles até chegar a Deus. Sendo que a Bíblia me ensina que este caminho ele foi encurtado quando Cristo, na cruz do Calvário, expiou o meu pecado, né, com o seu sangue derramado na cruz, e fez o quê? Me ligou diretamente com o Pai através dele, chamando, a Bíblia o chama de único mediador entre Deus e os homens. Quer dizer, entre Deus e eu, ou entre Deus e eu, só tem quem? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? O Espírito Santo está lá para me ajudar, e no nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu vou pedir ao Pai, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bem? Vamos para o ponto de número 1.1. Veja, a relevância da oração. Ora, irmãos, assim como a importância do arroz, do feijão, do pãozinho de manhã cedo, com uma margarina, com manteiga, não sei, puro, né? Eu perguntava para a afinada minha mãe, hoje é pão com o quê, mãe? Ela falava, pão com miolo. É interessante. Quer dizer, não tinha recheio, era só o recheio dele mesmo. Não tinha uma margarina, não tinha uma manteiga, não tinha nada. Era pão com miolo, pão com miolo. Então, veja, mas mesmo assim, é uma necessidade, como nós vamos falar na aula dos jovens, também da editora Betel, Conectar Mais, nós vamos ver que são necessidades primárias, primitivas, são necessidades básicas, tá bem? Então, quando nós falamos disto, a relevância da oração é a mesma coisa que nós pensarmos na importância do alimento, por mais básico que ele seja, da água que mata a nossa sede. São necessidades básicas, né? São necessidades fisiológicas do ser humano. O ser humano já nasce com essa necessidade, né? Chorando com fome, né? E, logicamente, a sede, por alguns meses, será descedentada pelo leite materno, né? Ou se a mamãe não pode amamentar, vai ser colocado uma outra fonte de alimentação, um leite, né? Geralmente muito caro, muito caro. E essas necessidades prementes e básicas, elas são satisfeitas. Então, nós vamos falar da relevância, da importância, da necessidade de ser indispensável a oração na vida do crente. Por quê? Veja, o ponto de número 1 fala sobre isso. Então, no ponto de número 1.1, veja, traz aqui, Jesus nos ensina como orar. Dentro da importância, da relevância da oração, quem é o modelo de oração para nós? Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tá? Ele é o mestre por excelência. Ele é o nosso modelo único para isto. Existem orações bonitas, mas neste momento, vamos dizer assim, é cada um por si. Mas, irmão Maurício, eu não sei falar, eu não sei orar, sabe? Tá? Você não sabia conversar com teu pai, ou sabe? Não sabia conversar com a tua mãe, ou sabe? Então, quer dizer, você também tem esta intimidade de Deus como pai. Tá bem? E como pai, é lógico que ele não vai ficar esperando as palavras bonitas, as palavras de dicionário, as palavras em latim, grego, hebraico, aramaico. Não, ele quer que você converse com ele. Ele quer que você converse com ele. Então, vamos para o ponto de número 1. Veja, Jesus nos ensina a orar. Então, o Filho, veja, eu destaquei isso aqui, o Filho nos deu o alicerce. Quer dizer, ao nos apresentar o Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou os nossos devedores, ou aqueles que pecam contra nós, tá? Assim como nós temos perdoado, tá bem? Veja, então nós temos, todo cristão deve conhecer esta oração dominical, mas alguns lugares fez disso uma reza, tá? Sem prestar atenção. Mas quando nós olhamos, ali está a base.
Se você for orar de verdade o Pai Nosso, você vai ficar, no mínimo, umas 5, 6 horas orando. Para começar, você já tem Pai Nosso, quer dizer, ele é o Pai para todos os cristãos, para todos. Ou se você começar a separar antes, quer dizer, Pai, nós vamos pensar na paternidade, como Pai, Deus supre, Deus nosso, entendeu? Outra, que está no céu, então fala que o Senhor está num lugar de santidade, num lugar distante. Vai falar então do quê? Da transcendência do Pai. Mas, irmão Maurício, por que eu tenho que pensar que Deus está tão longe? Para me lembrar da maravilhosa lição da imanência. Ele estava lá e eu não conseguiria chegar, mas ele veio até mim encarnando e o verbo se fazendo carne. Então, se você for prestar atenção, veja, é o alicerce para todas as outras orações. Tudo aquilo que você vai fazer, toda oração que você vai fazer, veja, em harmonia com a palavra de Deus, ela vai ter que estar em harmonia com o Pai Nosso. Por isso que eu disse, se você for realmente orar o Pai Nosso, você vai orar 6, 7, 8, 9, 10 horas, até chegar assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque é o teu reino, o poder e a glória para todo sempre, até chegar neste amém, e o dia já passou e você talvez não tenha conseguido orar o Pai Nosso. Por quê? Veja, ele é uma base, tá? Ele é um modelo de oração, que dali nós vamos fazer o quê? Tirar todas as outras orações. Tá bem? Para as outras orações, ensinando como orar. Tá bem? Então, qual é o modelo que eu devo seguir? Irmão A, irmão B, irmã A, irmã B, missionário A, missionário B, pastor A, pastor B? Não, eu tenho que copiar, veja, eu tenho que imitar, eu tenho que tomar como base, como modelo, a oração que o Senhor Jesus Cristo me ensinou. A oração que ele me ensinou. Tá? Por quê? Assim, ensinando-nos como orar a Deus com adoração, submissão e fé. Quando olhamos para o Pai Nosso, o Senhor Jesus Cristo orando o Pai Nosso, nós vamos ver tudo isso aqui. Orando, né? Adorando. Você, no momento em que você pensa nesta oração, você vai ver Jesus Cristo adorando a Deus. Depois, sendo submisso, seja feita a tua vontade. Tá bom? E a fé, assim na terra como no céu. Quando eu digo isso, eu estou acreditando que as coisas que eu necessito, o Senhor vai acrescentar. Vai acrescentar. Porque no ponto de número 1, 2, está escrito assim. Olha aqui. A oração modelo ensinada por Jesus Cristo. Por Jesus está aqui. Então, nós vimos, então, um modelo. É para ser uma reza? Não. Tá? Muitos, e até igrejas evangélicas, têm esse costume de orar, de rezar o Pai Nosso, que não é orar. Né? Até leva 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto. Isso não é orar, isso não é falar com Deus, tá bom? Nem presta atenção no que se está dizendo. Por que a oração é modelo ensinada por Jesus? Porque nesta oração contém o necessário para a oração produzir efeito desejado. Quer dizer, se eu orar conforme está na palavra de Deus e no modelo de oração que o Senhor Jesus Cristo me ensinou, o que eu encontro neste modelo, neste molde, tá? Naquilo que eu vou copiar? Eu vou achar o necessário, tá? Tanto em palavras, quanto em pensamentos, quanto em propósitos, quanto em harmonia com a palavra, o Senhor Espírito Santo me ajudando, uma vida modelo de oração. Por quê? Contém o necessário para a oração. Veja, ali está tudo o que eu preciso saber para aplicar na minha oração, para que a minha oração produza o efeito desejado. Tá bem? Então, se o meu efeito desejado é agradecer a Deus, ser grato a Deus, eu tenho lá no Pai Nosso. Eu tenho um modelo que eu posso seguir. Se o meu efeito desejado é pedir e receber, eu vou saber como fazê-lo.
se eu não souber, mas eu estou trazendo a palavra do Senhor e o modelo de oração de nosso Senhor Jesus Cristo, o que eu não souber fazer, o Espírito Santo vai me ajudar. O que eu não conseguir falar, o Espírito Santo vai me ajudar. Por quê? Dentro deste modelo que o Senhor ele ensinou a nós, o que acontece? Compreende, está contido, ou compreendendo as principais necessidades dos seres humanos. Todas as necessidades que nós temos, sejam elas físicas, espirituais, elas estão compreendidas, elas estão dentro da oração do Pai Nosso. Veja, o pão nosso fala de alimento. Mas nem só de pão vive o homem, mas sim também, Mateus 4,4, de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando olhamos para o Pai Nosso, nós vemos que no seu escopo, em toda a sua, está compreendido o quê? As principais, quer dizer, as necessidades prioritárias dos seres humanos está ali dentro do Pai Nosso. Então, quando eu compreendo, veja, agora eu vou usar compreender, de entender o que o Senhor Jesus Cristo, porque o meu Senhor Jesus Cristo quis me ensinar através desta oração, eu vou ter ferramentas. Eu vou ter ferramentas para, né, morar no interior tem isso. Morar no interior tem isso. Tá? Houve uma queda de energia. Eu vou compreender, talvez eu não vou tirar nem esses barulhos de trovões, eu vou compreender na forma de entender o que está acontecendo, ou o que eu preciso, ou o que pode acontecer, ou a forma de fazer em oração aquilo que eu preciso que aconteça. Por quê? Veja, a oração, modelo ensinada por Jesus, ela contém o necessário para a oração produzir o efeito desejado e também compreende aqui, está englobada, está toda dentro desta oração, as principais necessidades dos seres humanos. As principais necessidades dos seres humanos. Tá bem? Vamos mais adiante, porque o temporal pode nos atrapalhar. Ponto de número 1.3, orando em secreto. Outra coisa interessante é nós entendermos esta questão do que é oração em secreto. Né? Nós pentecostais temos a nossa forma de orar. Uma hora nós estamos orando em voz alta, outra hora nós clamamos, né? Outra hora nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta e oramos em secreto. Então nós temos aí as várias formas de oração. Tá? Outras denominações tentam nos ensinar a orar, que somente a oração do jeito deles é que está certa, da forma, assim como alguns agora continuam vendendo, não vendem mais CDs, mas angariam aí seguidores, angariam aí likes, isto e aquilo. Por quê? Porque traz aquela oração fabricada, tá? Uma oração feita de antemão, estudada, aí depois ele sai por aí querendo que as pessoas orem do jeito dele. Mas o que é uma oração em secreto? É aquela que, veja, a ideia conversão. Adianta eu chegar diante de Deus com a oração do meu irmão? Eu posso chegar diante de Deus com uma oração pelo meu irmão, pela família do meu irmão, pela igreja do meu irmão. É totalmente diferente. Agora, eu chegar lá e repetir as mesmas palavras do meu irmão, isto não é uma oração. Tá? Nem uma reza também. Eu estou diante de Deus com as necessidades, com a forma. Sabe? Quando Isaac ele vai abençoar Esaú e Jacó, ele diz, mas espera aí, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Né? E assim foi dada a bênção mediante a vontade de Deus. Mas que acontecer a mesma coisa. Deus vai dizer assim, mas não é você. Sabe, eu quero conversar com você, eu quero ter um a sós com você. Eu quero que você seja você mesmo. Tá bem? Mesmo que você não saiba, mesmo que eu não consiga, mesmo que eu não tenha palavras, e no momento que eu não tenho a palavra, o que acontece? O Espírito Santo, ele vai interceder por mim com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis.
Então eu preciso aprender que a oração em secreto é aquela oração que conversamos com Deus intimamente. Sabe, aquele momento em que a gente vai conversar com o pai e às vezes a gente vai meio ressabiado e diz para ele assim, posso falar? Posso confessar? Posso? Não, o senhor não vai ficar bravo? Sabe, muitas pessoas têm esta ideia de que se chegarmos diante de Deus com as nossas necessidades ou com as nossas falhas, o que é que vai acontecer? Nós vamos ser reprimidos por Deus. E não, veja, o Senhor quer conversar conosco, mas uma conversa íntima. Olha aqui, fala de relacionamento, um relacionamento mais íntimo, mais pai e filho, tá bem? Mais pai e filho. Sem que outras, é a oração, por que em secreto? Olha, sem que outras pessoas ou o diabo saibam. Quer dizer, é aquele momento em que nós precisamos nos calar e falarmos com Deus com o coração, com o coração. É aquela oração com o coração, com a mente, tá bem? Porque nós vamos ver mais adiante que o diabo prepara ciladas. E pessoas, ao invés de orar por você, não são todas, mas uma grande parte, o que é que ela vai acontecer? Ela vai brincar com os teus problemas, vai zombar, vai espalhar. Então você precisa saber. E existem orações que nós não vamos conversar ou confessar nem com os nossos irmãos, principalmente nós obreiros. Qual de nós não tem situações na nossa vida que vimos, ouvimos ou participamos que nem as nossas esposas podem saber, somente Deus. É aquele momento sacerdotal, você ouve e leva para Deus. Ah, mas o que fulano queria? Bom, o que ele queria era comigo e com Deus. Eu já entreguei para Deus, já oramos, está tudo certo. Tá? Ninguém mais precisa saber, nem pessoas e nem o diabo. Partindo daquela ideia de que o diabo ele não pode ler, ele não consegue entrar na minha mente no sentido de ler os meus pensamentos. Veja, Deus sabe o que eu preciso antes de eu falar alguma coisa, mas o diabo não tem esse poder. Por isso que o cristão deve ter uma trava na sua boca para não sair por aí falando, ou até sozinho, falando o que deve e o que não deve, sabendo que o diabo, nosso adversário, ele está em derredor, tramando, tá? Bramando como leão, buscando quem? Quem possa ser tragado. Tá? E quem é que mais facilmente é tragado pelo inimigo, pelas ciladas do inimigo? São as pessoas que não têm controle sobre a sua língua, não tem controle, não tem domínio próprio, tá bem? Então, a oração secreta é aquela que conversamos com Deus intimamente, sem que outras pessoas ou o diabo saiba. Tá? Então, aí, neste momento, você precisa orar com o coração, com a mente. Porque se você falar baixinho, ele também escuta, tá bom? E a oração é pessoal, tá bem? Não é oração copiada. Ponto de número 2, a convicção na eficácia da oração. A certeza de que se eu orar, não vou ver, se eu orar. Quer dizer, eu tenho que ter convicção que se eu orar, veja, cultivando uma vida de oração, a minha oração está em harmonia com a palavra de Deus, o Espírito Santo está comigo no momento de oração, me ajudando com esta oração, e a minha oração está alicerçada no modelo em que Cristo me deu, que me ensinou, o que é que acontece? Tem efeito. Ela vai ter efeito. Talvez não da forma que eu queira. Tá? Porque uma coisa é Deus me responder. Outra coisa é eu ficar esperando Deus me responder do jeito que eu quero. Então, algumas vezes, ou a maioria das vezes, que Deus vai me responder, ele vai me responder segundo a sua vontade. Porque ele sabe o que eu preciso. Eu não sei. Eu acho que sei, mas não sei. Então, vou pedir aí do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que eu preciso. Deus me dará da maneira que ele sabe que eu preciso. Não vai fazer falta nem hoje, nem amanhã e nem no futuro.
porque o Senhor saciará a minha necessidade. Para ponto 2, então, para que a oração seja eficaz, não são necessárias vãs. Veja que aqui ele não está falando só de repetição, está falando de vãs repetições. Tá? Então, prestemos atenção. O que é uma coisa vã? É uma coisa que se vai, é efêmera, é passageira, não tem nenhuma razão de fazer parte da minha oração. Tá? São coisas supérfluas, dispensáveis. Tá bem? Então, veja, aqui a questão é de vãs repetições. Agora, imagina aquele irmão que comprou o CD do tal, fulano de tal, e um CD de oração. Ele põe aquela oração todo dia. Primeiro, ele acha que vai mudar a vida dele. 2, ele acha que vai proteger a casa dele. Ora, quem vai proteger a sua casa é Deus. Como? Com um relacionamento, você convidando, fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para morar. Entendeu? Lá os 2 discípulos no caminho de Emaús, num determinado momento, ele diz, fica conosco, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para morar. Fazem-me morada permanente, fica, Senhor, meu Salvador. Quem é que vai proteger a tua casa? Quem é que vai cuidar da sua casa? Veja, é este relacionamento, é você convidando, não convidando a voz de alguém, pastor, missionário, missionária, apóstolo, ou isto ou aquilo. Não, é você convidando o próprio Cristo. De que maneira? Conversando com ele. Senta aqui, Senhor, vamos conversar. Eu fiz isso uma vez, eu estava num momento de tamanha necessidade que eu falei para Deus, eu falei, senta aqui do meu lado. E por incrível que pareça, como se o Senhor tivesse realmente sentado ao meu lado. E eu expus as minhas necessidades. Não tive a resposta que eu queria. Eu queria fazer determinada coisa, ir para determinado lugar, e Deus disse não. Porque a igreja é minha, você vai para onde eu te mandar. E você vai fazer o que eu mandar. Aí eu falei, então por que eu não volto para o mundo? Porque do mundo você não é mais. Eu te comprei. E naquele dia, aquela noite, na realidade, finzinho de tarde, eu entendi que a vontade de Deus era muito melhor do que a minha. Fui para onde o Senhor Deus me mandou e a obra foi feita de maneira maravilhosa. Porque estávamos dentro da vontade do Senhor. Então, para que a oração seja eficaz, não são necessárias vãs repetições. Veja que ousadia. Senta aqui do meu lado. Senta aqui do meu lado. Ora, e o Senhor estará pronto para ouvir a tua oração. Tá? Então, tomemos cuidado com as vãs repetições. Tem pessoa que ele coloca a voz do homem, da mulher, no último do aparelho de som, achando que isto vai fazer algum efeito na casa dele. Tá? Talvez a tua fé seja tão grande que Deus vai conceder, apesar dela estar, meio fora de foco. Meio fora de foco, esta oração, tá? Esta fé. Então, para que a oração tenha efeito, não são necessárias vãs repetições. Ponto 2.1, Deus está atento ao cristão que ora. Por que não é preciso? Porque o Senhor, nós estamos debaixo de sua potente mão, do seu maravilhoso olhar. Olha, o Pai se importa com a disposição, de novo, o Pai se importa, paternidade, com a disposição do nosso coração. O que é isto aqui? Veja, você simplesmente pegar um livro que tem uma oração todo dia, a mesma oração. Quer dizer, você está dizendo assim, Senhor, eu tenho preguiça. Não tenho vontade de falar com o Senhor, eu tenho preguiça de falar com o Senhor. Meu tempo é muito raro para perder tempo com oração. Então eu vou ficar copiando orações. Eu vou ficar repetindo orações. Mas o Pai se importa com a disposição do nosso coração. O que estar disposto? É você estar à disposição, você estar disposto, você estar diante de Deus dizendo a Ele assim, olha, aqui, o tempo está apertado, a situação está difícil, os problemas são grandes, mas o meu coração tem necessidade de Ti. Eu preciso conversar com o Senhor, eu preciso falar com o Senhor. Então, aqui está a disposição do nosso coração.
porque ele recompensa os que o buscam. Veja que esta disposição ela não pode estar ligada a você querer, nós já falamos sobre isso, barganhar com Deus através de oração. Ah, porque fulano ora 7 horas com a mão erguida. Mas é para adorar a Deus ou é para estar tentando impressionar tanto a homens quanto a Deus? Tá bem? Então nós precisamos pensar que esta disposição ela não pode estar ligada a qualquer tipo de benefício próprio. Tá? Eu vou fazer isto porque se eu não fizer, não vai acontecer. Não, isso não é um coração disposto. Coração disposto, ele está lá diante de Deus, independente do retorno, independente da resposta, independente do retorno, do tamanho do retorno que Deus nos dará. Mas o nosso coração vai estar disposto diante de Deus. Por quê? Com o que o Pai se importa? Tá? Que coração, obviamente, nós estamos falando do quê? Do coração. Tá bem? Daquela alma, a alma que está voltada, quebrantada, contrita diante de Deus. Então o Pai se importa com isso. Não se importa com aparência, não se importa com palavras bonitas, não se importa. Até a própria Bíblia diz que não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. Quer dizer, mas Deus está vendo a disposição e a sinceridade do nosso coração. Tá bem? Porque Ele recompensa. Veja que a recompensa vem da parte de Deus. Ele vai olhar para nós e vai dizer assim, fulano está orando, mas não está esperando. Tá? Não é uma oração, como se diz, pretensiosa, querendo alguma coisa. Não, é uma oração disposta, é um coração contrito, é um coração abatido, é uma alma cansada que vem diante de mim. E o Senhor vai recompensar segundo o quê? A nossa necessidade e a sua vontade. Tá bem? Recompensa os que o buscam. Ponto 2.2 vai dizer, o Pai conhece as nossas necessidades. Vamos voltar ali no propósito de número 2, no objetivo de número 2, que é ter em mente que Deus sabe do que precisamos antes mesmo de falar. Tá bem? Como eu disse, isto deveria nos impulsionar a orar ainda mais. Porque eu tenho um Deus que me conhece, um Deus que me trata por filho, um Deus que sabe todas as coisas ao meu respeito e um Deus que se preocupa comigo. Ele pega toda esta paternidade, onisciência e onipotência em poder fazer todas as coisas, tá bem? E a onipresença de ir até a bênção chegar até onde eu estou e fazer o quê? Um motivo de oração. Então, nunca estamos fora do seu campo de visão. Entretanto, ele quer nos ouvir, tá? Foi a conclusão de lá. Mas aqui, a outra ideia, nunca estamos fora do seu campo de visão. Outra coisa maravilhosa, Deus nunca vai nos perder de vista. Eu estava falando na igreja esses dias, né, que quando chegou no meio do caminho, José pergunta para Maria, cadê Jesus? Maria pergunta para José, cadê Jesus? E nenhum dos dois está com ele. Deixaram, Jesus ficou para trás. Mas eles sabiam onde buscar, eles voltaram para a casa do Pai. Então veja, nós nunca estamos fora do campo de visão de Deus. Apesar de muitas vezes termos a sensação de estarmos sozinhos. Estamos rodeados de uma congregação, de uma igreja muito grande, tá bem? Mas temos a sensação de estarmos sozinhos. Porém, a lição nos ensina que nunca estamos fora do alcance dos olhos de Deus. Ah, mas e a igreja? Veja, tem coisa que Jesus faz. Como diz o hino antigo, tem coisas que só Jesus faz. Então você pode congregar na maior igreja do mundo. Você pode estar rodeado de milhares de cristãos genuínos. Mas existem coisas que Deus vai te separar e Ele vai fazer. Ele quer fazer na sua vida. Porque, veja, no meio de milhões e milhões, milhares e milhares, nós estamos dentro do campo de visão. Deus, então, tem aquele compromisso coletivo com a igreja e tem um compromisso pessoal conosco. Um relacionamento pessoal conosco. Ele tem o relacionamento com a igreja,
mas tem um relacionamento pessoal com cada um de nós, sabendo as nossas necessidades, as nossas frustrações, as nossas alegrias, e nós precisamos pensar nisso, de que nunca estamos fora do campo de visão de Deus. Davi disse, se eu for ao mais alto monte, o Senhor está lá. Se eu descer a profundeza do mar, não escapo da tua presença. Ele diz, onde eu vou colocar a minha cama? Quer dizer, a ideia de Davi é correta. Por quê? Porque ele entendeu que ele não pode fugir da presença de Deus. E Deus também não vai deixar escapar uma ovelha sequer do seu campo de visão. 99 fica, ele busca de número 100, traz de volta e não descansa até que todos estejam dentro do seu aprisco. Agora já não está no campo de visão, está debaixo das potentes mãos de Deus, está no aprisco de Deus, e isto é reconfortador e faz com que nós oremos agradecendo a Deus. Ponto 2.3 vai falar sobre a oração e batalha espiritual. Tá? Não a batalha espiritual como nós vemos esses exageros do neopentecostalismo, do movimento que surgiu aí, chamado G12 nos anos 90, até chegar os anos 2000, por aí, na virada, né, do século, do novo milênio. Nós tivemos grandes movimentos que não estavam em harmonia com a palavra de Deus, não estavam dentro, e ainda não estão, porque ainda tem alguns resquícios desse movimento, em algumas denominações, que era chamado de G12, Grupo dos 12, a oração de confissão, teve casos até de regressão, né, de hipnose, a medicina holística entrou no meio, novos padrões, novos paradigmas, e nós vimos o que aconteceu. Quem entrou para isto acabou naufragando na fé. Grandes denominações hoje não passam de pequenos focos, né? Daquele fogo que não veio do céu e que, infelizmente, contaminou a muitos. Então, é uma batalha espiritual no sentido de que nós estamos numa guerra constante contra os nossos 3 maiores inimigos: a carne, o mundo e o diabo. Por que eu pus a carne em primeiro lugar? Porque ela é uma luta contra mim mesmo, contra o meu ego, o meu egoísmo, o meu egocentrismo, o meu querer, a minha vontade, as minhas razões. E não há maior inimigo do Maurício do que a sua própria carne. E eu preciso pensar nisso. É nesse sentido que nós estamos falando de batalha espiritual. E nesta batalha espiritual, no capítulo 6 de Efésios, Paulo nos dá uma lista da armadura de Deus, dos componentes da armadura de Deus que nós precisamos nos revestir. Paulo disse para nos revestir. Quer dizer, estamos vestidos e agora vamos pôr uma armadura por cima. Se você olhar naqueles filmes de época, na história, você vai ver que haveria uma roupa por baixo e depois viria a armadura para dar uma segurança maior. Porém, obviamente que tudo estava voltado para a armadura. O elmo, né, o capacete, a armadura do peitoral, né, a armadura, a cobertura para as pernas, para os braços, tá bem? E você vai ver que não é citada nenhuma armadura para as costas, apesar de ter, mas não é citada, porque o bom soldado não dá as costas para a batalha. Se, e tão somente se, for preciso ele recuar, ele vai recuar de frente. Ele vai recuar de frente. Tá? Aliás, de frente para a batalha e de costa para o lugar onde ele está, para se reagrupar, para descansar, para, né, se reanimar, mas nunca dá as costas como um covarde virar, porque, obviamente, ele pode ser atingido no flanco. O flanco já fala das laterais, né? No flanco, nas costas, e assim sucessivamente. Então, Paulo nos ensina para nos revestirmos de toda a armadura de Deus. E assim podemos resistir às ciladas do diabo. Quando nos revestimos, veja, nós temos aqui a oração em silêncio, tá? Aquela oração que nós fazemos entre nós, é uma conversa íntima,
que nos protege, e as armaduras, o revestimento da armadura de Deus é um complemento para que, dentro da oração, veja, eu vou ter o capacete, o elmo, protege a minha mente, pensamentos, protege intrusões do maligno na minha mente. Tá? Contra os dardos, eu tenho o peitoral, eu tenho o escudo que vai deter os dardos inflamados do maligno, sejam eles quais forem, eu tenho a espada do Espírito, eu calço os meus pés na preparação do Evangelho da Paz. Veja que toda esta armadura, ela é espiritual, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, tá bem? Mas para resistir às ciladas, às armadilhas, às arapucas do diabo, eu preciso me revestir de toda a armadura de Deus. De toda a armadura de Deus. E como eu acabei de dizer, esta armadura ela é totalmente espiritual. Veja que a espada é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Então, a minha luta é uma luta espiritual. Tá bem? E como uma luta espiritual, nada do que é humano, nada do que é material humano tem efeito nesta batalha espiritual. Tá bem? Então, nós falamos sobre oração e batalha espiritual. A oração nós estamos falando desde o princípio, está aqui a oração silenciosa, tá bem? E aqui o complemento, que é o revestimento para este momento. Esse revestimento e esta oração me impedem de cair, ou impedem, assim como nós oramos, veja, lá o Pai Nosso, e não nos deixe cair em tentação, ciladas do diabo. Como é que nós não caímos nas ciladas do diabo? Orando, tendo intimidade, um relacionamento mais chegado com Deus através da oração, que é o momento em que nós conversamos sinceramente com Deus, trazemos para nós a armadura do Senhor, e nós estaremos aí bem preparados para as ciladas de Satanás. Bem preparados para as ciladas de Satanás. 3 e último vai dizer oração e avivamento. Oração e avivamento, a introdução diz que a dedicação à oração sempre precedeu os muitos avivamentos. Então, veja, as pessoas, eles criam métodos, buscam fórmulas, vão lá, não sei na onde, porque aconteceu um avivamento. Veja, lá. É a mesma coisa da oração. A oração dele é dele, a sua é sua. Veja, o que Deus fez para acontecer este avivamento em determinado lugar foi para aquele momento. Não, mas aí aqui, o que nós fazemos? Nós vamos lá estudar o que aconteceu para queremos aplicar aqui. São situações totalmente diferentes. Ora, e o que acontece para nós principiarmos um avivamento no Brasil? Primeiro, dedicar-se à oração. Mas qual oração? Esta oração que nós estamos expondo desde o princípio. Não orações copiadas, não rezas, não vãs repetições, mas oração sincera, conversa íntima, um relacionamento bem mais aprofundado com Deus. E o Senhor vai nos dar as direções. Porque a dedicação à oração precede os muitos avivamentos que ocorreram ao longo da história da igreja. Então você vai ver sempre isso, a oração precedendo, quer dizer, vindo antes dos avivamentos. Ou os avivamentos acontecendo depois de períodos de oração em que a igreja se dedica totalmente à oração. Lógico, ela vai ser acompanhada de lágrimas, de jejuns, ela vai ser acompanhada de tudo aquilo que eu preciso, porque a oração ela pode funcionar sozinha? Pode, mas uma oração que é colocada diante de Deus a partir de um coração contrito, de uma alma batida, ela é precedida também, essa oração. Ela é acompanhada de lágrimas, ela é acompanhada de momentos como eu mesmo disse, de contrição, de se quebrantar diante de Deus, de se expor, de se abrir ali em oração diante do Senhor. Então, a dedicação à oração sempre precedeu os muitos avivamentos que ocorreram ao longo da história da igreja. 3.1 vai falar sobre
A falta de oração leva ao esfriamento espiritual. Agora nós vamos ver a falta. Se faltar o arroz, se faltar o feijão, se faltar, sei lá, um ovo estalado, um bife, uma salada, é lógico que se tiver o arroz, tem alimentação? Tem, mas não é uma alimentação completa. Que pelo menos busque o básico de nutrientes para uma vida, para que você tenha de manhã, de tarde, de noite, uma quantidade suficiente de nutrientes para que você tenha saúde, disposição e assim sucessivamente. Agora, falta. Come só arroz, meu amigo, ou coma só feijão, quer dizer, tire o resto. Ou, na melhor das hipóteses, coma só carne. Vai faltar os demais. Sabe, você vai ter uma alta dose, uma alta quantidade de uma vitamina e não vai ter as outras para contrabalancear. Então, a falta de oração, aqui nós estamos falando do plano pessoal. A falta de oração pode levar ao esfriamento espiritual. Veja, a partir do momento em que eu não oro, veja, a minha falta de oração não vai atingir a comunidade, a igreja, vai atingir a mim. E vai me conduzir aqui ao esfriamento espiritual. Esta é a falta de oração. O segundo ponto é a oração pelos outros, que são chamados de oração intercessórias. Não haver intercessores nos remete a uma atitude de indiferença. O esfriamento nós acabamos de falar. O que é indiferença? É quando eu não estou nem aí com as pessoas. Eu não estou nem aí com as pessoas. É por isso que o Senhor disse assim, e eu busquei dentre eles um homem que estivesse tapando a brecha, estivesse neste muro, para que não os destruísse. Não achei ninguém. Veja, isto não passa de indiferença quando nós não nos importamos com a nossa vizinhança, com a nossa cidade, com o nosso país, com as missões internacionais. Nós não estamos nem aí. E o que isto faz? Veja, a falta de oração, quer dizer, vai ocasionar na falta de intercessores. E a falta de intercessores, quer dizer, eu vou orar pelos outros, ela me remete a uma atitude de indiferença, quer dizer, eu não estou nem aí. Eu não estou preocupado com ninguém. O que importa é a minha vida, a minha família, está tudo bem, o resto não tem problema. E agora o esfriamento, que é a ocorrência da falta de oração, leva à perda de interesse pelas atividades espirituais. Isso em todos os sentidos, tanto ao interesse com as coisas ligadas a Deus, à igreja, e também a você mesmo, com a sua vida, que são as atividades espirituais. Nós estamos falando de uma. Oração, 2. Frequência culto, 2. 3. Frequência escola dominical, 4. Frequência aos cultos de oração, 5. Oração intercessória, 6. Eu não estou ligando para mais nada, porque eu já esfriei. Na realidade, aqui houve um congelamento da alma, né? Um congelamento espiritual que levou o quê? A perda de interesse. Chegou a hora do culto, chegou a hora da escola dominical, chegou a hora da oração, eu também não ligo. Tá bem? Então, nós estamos vendo aqui o 3.1, a falta da oração leva ao esfriamento espiritual. Tá? Espiritual. Porque eu não vou orar por mim mesmo, eu não estou mais preocupado, não havendo intercessores. Se eu não oro por mim, pelos outros, menos ainda. Tá bem? Uma atitude de indiferença espiritual. E o esfriamento espiritual leva à perda de interesse pelas atividades espirituais. Isto é, na igreja, em casa, no trabalho, em todos os lugares, eu não tenho interesse nenhum nas atividades espirituais. 3.2, a religiosidade vazia. Então, outra coisa que nós precisamos nos preocupar. Tá? Será que realmente eu estou fazendo a vontade de Deus? Eu estou dentro destes padrões, destes parâmetros? Ou eu vivo uma religiosidade vazia, fria, esquecida, tá? Um legalismo, uma vida de... Então, o ponto de número 3.2, ele vai dizer o quê?
Devemos rogar a Deus que seu doce Espírito gere em nós. Quando a religião ou a religiosidade ou a espiritualidade, ela é genuína. Quando eu sinto uma profunda indignação com o presente era. Sabe, existem pessoas que dizem assim, veja, mas tem que acontecer. A palavra de Deus disse tem que acontecer, mas Paulo disse que eu não posso me conformar com este presente século. Eu não posso me conformar com este presente século. Eu não posso me conformar com este mundo. Tá? Ainda que esteja acontecendo, mas eu tenho que mostrar a minha indignação. Eu tenho que mostrar que eu não estou satisfeito, que eu estou, não é infeliz na questão do meu relacionamento com Deus, mas com o que está acontecendo com o mundo. E eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer? Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou lutar, eu vou praticar. Para quê? Para que as coisas sejam mudadas. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quer dizer, está acontecendo, mas este acontecimento não pode impactar a minha vida. Não pode mudar a minha vida. E também não pode fazer o quê? Tá? Não pode fazer com que eu me acomode. Não, deixa do jeito que está. Não, eu tenho que me colocar como intercessor neste momento. E é isto que faz toda a diferença hoje. A igreja, ainda um remanescente, que ainda ora e busca a presença de Deus, é a que está aí. Terceiro e último ponto. O avivamento vem da perseverança. Então, o que se espera dos que são do Senhor? É que orem com constância incansável. Tá? Incansável, inabalável. Uma fé indestrutível. Nós nos colocaremos como uma barreira inexpugnável. Para quem gosta de palavra bonitinha, está aí uma. É muito antiga, muito antiga. Tá? Nós nos colocaremos na brecha, incansavelmente, constantemente. E nós intercederemos pelos que estão precisando, não nos conformando com a presente era, mas brilhando como astros reluzentes no meio de uma geração corrompida, num mundo que jaz no maligno. E é isso que nós precisamos fazer. E nós vamos fazer quando esta disciplina indispensável aos discípulos de Cristo for uma realidade em nossa vida. Qual é ela? A oração. Então, que nós continuemos orando, buscando, perseverando, intercedendo e sendo esta barreira para quê? Para que o mundo não se corrompa totalmente por causa do pecado do maligno. Amém? Que Deus nos abençoe, a paz do Senhor, e até a próxima aula, se o Senhor nos permitir. Amém.